Você é um presente de Deus, você é um projeto de... Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma série de bate-papos e especialmente essa série de 3 programas nós vamos falar sobre autismo. Vamos conversar com a mãe, vamos também ter um bate-papo com um psicólogo depois e também um pedagogo. Tudo para saber sobre o universo do autismo, a criança com autismo, né? Como é que é também para uma mãe saber que tem um filho autista, como é que ela recebe essa notícia, como é que é educar esse filho. E para contar, para poder bater esse papo conosco, eu estou recebendo aqui hoje a Shirley Mendes, né, que vai ajudar a conduzir. Está aqui comigo também o Wagner, que vai ajudar a fazer as perguntas. E a nossa entrevistada de hoje, que é a Fernanda Sobral, que é ministra aqui da nossa comunidade, né, e vive essa realidade, né? Ela é mãe do Luiz Gustavo, um menino encantador, que é autista, e ela vai falar então para nós como é que é essa realidade, né? Ser mãe de um menino autista, como é que é viver essa realidade, tá? Então a gente está começando agora mais uma série do nosso programa Bate-Papo. Olá, Fê, Wagner, Diego. Bom, Fê, Diego já iniciou tudo aí e eu pego o gancho dele, né? Como foi você descobrir ser mãe de uma criança de espectro autista? Então, o descobrir, eu acho que quando falam pra você seu filho é autista, acho que aí já te dá um ponto. Então isso não me deixou tão perdida. Eu acho que o que vem antes, até chegar ao passo de descobrir o que é o autismo, acho que isso é massacrante. Porque o autismo, ele é um transtorno que ele é difícil de ser descoberto, né? Então se tenta de todas as maneiras ver se a criança tem alguma coisa física, não tem, aí se parte para a parte psicológica. Então esse tempo que nós esperamos, que o Luiz passou por exames, todo esse processo é doloroso. Quando falaram pra gente, olha, agora realmente ele tem autismo, louvado seja Deus, porque agora a gente já tem uma resposta e já tem um caminho para seguir. Então a gente já tinha uma direção para onde ir. Então acho que a gente não se atentou muito àquela realidade. A gente agradeceu muito por ter descoberto o que era. Que a partir dali você já tinha um caminho a seguir, né, Fê? Ô, Fê, e com quantos anos? Porque você falou, você demorou um tempo, né? Sim. Até vir o diagnóstico, né? E eu percebo assim que as pessoas que não têm muita informação, elas sofrem muito nesse meio tempo, até descobrir o que a criança de fato tem, né? E tem mães, tem pessoas que classificam, né? Elas classificam, não procuram orientação. Sim. E aí elas já falam, não, é inquieto, é uma criança levada, né? E eu fico observando algumas mães nesse sentido. Eu sei que tem um tempo, né? Até você mesmo disse, né? Até descobrir. Quanto foi esse tempo? Então, com 1 ano e meio, nós começamos a perceber que o Luiz não falava, né? Então, aí já deu uma inquietação, porque a gente percebia as crianças em volta e isso foi nos inquietando. Então, a gente conversou com o pediatra dele, que a princípio a primeira reação dele foi mãe, é normal. Ele é menino e ele vai falar mais tarde mesmo, porque isso é normal dos meninos. Mas aquilo não respondeu, né, a nossa pergunta. Então a gente insistiu mais um pouco e pediu um encaminhamento para uma fonoaudióloga. Então quando nós chegamos lá e a fono fez uma avaliação, ela falou, vamos começar para a parte prática. Então é aquela parte de fazer exames. E quando ela chegou realmente ao processo de falar é autista, aí ele já estava com 2 anos e meio quase. Mas nesse meio tempo ela já inseriu ele na terapia. Então ele já começou desde 1 ano e 8 meses fazer fonoaudióloga porque ele não falava. Então se fosse ou não autismo ele teria que fazer. Então isso também foi assim um ponto positivo, porque o tratamento começou muito cedo. Porque às vezes as pessoas falam, mas não parece que ele tem autismo. Sim. Então assim, o autismo ele não tem cura. O Luiz ele é autista, ele nasceu autista e ele vai morrer autista. O que tem são tratamentos, são terapias que não podem deixar de ser feitas. Então o Luiz começou com 1 ano e 8 meses a fazer fonoaudióloga, uns 2 aninhos ele começou psicóloga, ele começou terapeuta ocupacional, o Luiz já fez terapias com cavalo, o Luiz já foi inserido numa escola porque precisava. Uma inclusão. Isso, porque até então quando você descobre que seu filho é autista, o primeiro passo é colocar no apoio. Né? É assim, proteger. Sim, porque... Instinto. Isso, porque você imagina, pra gente que é denominado uma criança normal já é difícil, né? Então uma criança com transtorno, você imagina que é
mais difícil ainda. Então nessa hora eu acho que é dolorosa também, porque você precisa ir lá e colocar seu filho pro mundo, mesmo sabendo que ele é autista. E foi isso que a gente fez. Fernanda, nesse processo de descoberta do transtorno em si, qual foi a parte mais dolorida para você? Eu sei que não é fácil o processo todo, mas tem aquele momento que você fala, vou desistir desse tratamento, ou não tá dando resultado, vamos abandonar tudo. Houve esse momento ou não houve? Como foi isso? Nunca houve assim um momento da gente falar, vamos desistir, mas é um processo muito vagaroso. Então você começa uma fono, seu coração de mãe já diz, com um mês vai falar. Então o Luiz começou a fono com 1 ano e 8 meses, o Luiz foi falar com 4 anos e meio. Nossa. Então assim, não é um processo rápido, eu acho que isso que acaba desestimulando. A expectativa sempre é muito grande, mas a realidade é completamente diferente, né? Isso, e assim, nós pais temos que entender essa realidade, porque para que ele melhore, depende da paciência nossa também. Então depende da nossa perseverança nos tratamentos, porque não vai ser de uma hora para outra. O tratamento de um autista não é de uma hora para outra. Essa é a importância, né, Fernanda, de você ter descoberto, a psicóloga ajudou muito, né? Sim. Que você descobriu bem antes, Sim. né? Então ele já conseguiu fazer todas as terapias. Eu acho que esse time também da fonoaudióloga, né, desde perceber. Sim, logo ela já colocou ele, já começa a fazer uns testes no tratamento, porque tendo ou não, seja qual for o problema, ele já está ali no tratamento. Sim, ele vai precisar falar. Muito. Quanto mais cedo for diagnosticado, né, e a criança puder ter esse tratamento, isso ajuda, né? Como você falou, não tem cura, isso é pro resto da vida, mas seguindo os tratamentos direitinho, a criança ela tem uma qualidade de vida melhor, Sim. né? Sim, e a gente como pai, a gente tem essa preocupação. Eu não quero que o Luiz faça as coisas que não é para ele fazer, o que é para ele fazer, o que é rotulado para ele fazer. O que eu quero fazer é que ele tenha uma vida mais normal possível. E isso depende das terapias, então não depende da gente achar que é hora de parar ou que não é hora de parar. Então, se eu perguntar para a fono hoje quando o Luiz vai parar de fazer fono, eu sei que a resposta dela vai ser talvez nunca, talvez um dia, então eu não me atento a isso. Eu atento que agora é bom para ele, que ele vai fazer, enquanto for necessário, ele vai fazer. O grau de autismo do Luiz é leve. Sim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os graus, né, de autismo, porque eu vejo assim, o Luiz, ele participa da comunidade, ele é coroinha. Sim. E eu acho demais, ele é apaixonante. Essa é a palavra, ele é apaixonante, porque esses dias teve uma situação que ele me cumprimentou, não partiu de mim, partiu dele. Daí eu falei assim, nossa, graças a Deus o Luiz está inserido nesse mundo e ele tem essa desenvoltura, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses aspectos, né? De grau, leve, moderado, como é que é isso? Então, quando ele denomina uma criança, no caso do nosso Luiz, ele é um autista de grau leve. Os autistas, a gente aprende com o tempo, cada autista ele é individual. Então, assim, por mais que o Luiz seja um autista de grau leve, se eu for comparar ele a outra criança que tem o mesmo grau que ele, eles têm muitas diferenças, porque cada autista é um ser único. Então ele pode ter o mesmo grau que o Luiz e ter certas dificuldades que o Luiz não tem, ou ter algumas outras que o Luiz já apresentou. Então assim, o grau não deixa as crianças serem igualadas. Então é leve, então ele vai fazer as mesmas coisas, vão ter as mesmas... Não é assim que funciona. Então eu vejo que eu tenho... Não é uma receita. Não é uma receita. Então se ele é grau moderado, todos são de grau moderado, são praticamente iguais. Não, eles são seres únicos. Eles têm as especialidades deles, né? Eles têm as particularidades dele. Então eu vejo que o Luiz, quando eu converso com outras mães, nossa, ele também é de grau leve. Nossa, não tem nada a ver com o comportamento do Luiz. Então, quando a gente compara, isso eu acho que serve pra gente parar de comparar as pessoas. Sim. Nenhuma pessoa é igual. E os autistas também são assim, eles têm as particularidades deles, que tornam assim muito especiais. Então, assim, os graus são bem diferentes. Eu sei que muitos autistas que a gente convive, muitas mães que eu passei a conhecer, eu sei que tem muitas dificuldades, tem autista que toma remédio muito forte, tem autista que tem problema de coordenação motora, tem autista que ainda não consegue se socializar, coisa que graças a Deus o Luiz faz, mas isso também não impede da gente tentar que eles tenham uma vida mais normal possível. O Luiz, ele
além das terapias, ele faz uso de medicamento? Nenhum, nunca precisou. O Luiz, assim, ele sempre dormiu muito pouco, então foi sugerido uma vez por um neurologista que ele fizesse uso de floral. Nós rezamos, conversamos com os outros médicos, aí eu sento com a psicóloga, aí eu sento com o fono, que é que tá mais tempo com ele, aí a gente entra no consenso do que é melhor. Enquanto eu puder que ele não faça uso de medicamentos, esse é o caminho que a gente vai seguir. Se um dia for necessário para melhora do tratamento, a gente adere sem problema nenhum. O Luiz tá frequentando a escola. Sim. Essa foi uma iniciativa sua ou de conjunto com os médicos? Como foi ele ir para a escola? Eu acho que isso foge um pouco, né, do que a gente imagina. Então, acho que, perdão, Wagner, pegando o gancho dele, né, porque a pergunta é muito boa, mas aí eu queria só complementar. Você falou, a gente estava batendo papo antes da gravação, ele estuda num colégio particular. Sim. Então, pela lógica, como você falou, ele já começou numa particular. Sim. E como é que teria sido então essa realidade se fosse na escola pública? Porque a gente sabe que tem diversos aí pais, né, que a criança depende do ensino público. Sim. Você, Fernanda, o que você diria então? Como é que é esse ensino? Você chegou a conhecer, a buscar, saber como é que é? Ou você nem se preocupou com isso, mas não, eu acho que ali não vou encontrar, vou direto para uma particular? No começo, quando a fonoaudióloga mesmo nos disse, o Luiz é filho único, né? Então era criado também no meio de adultos, né? Filho único, primeiro neto, primeiro sobrinho, então tinha toda aquela proteção. Quando vem o diagnóstico, a gente protege mais ainda. Ela falou, vamos colocar na escola. Isso sim foi doloroso, porque você pensa assim, eu vou entregar meu filho que não fala, enquanto as outras crianças vão falar. Eu lembro que eu fiquei chorando 15 dias na porta da escola, 15 dias. Nossa. Até que um dia a coordenadora chegou pra mim e falou assim, mãe, vai embora, que aí o Luiz fica bem e você fica bem, porque ele entende que você tá sofrendo em deixar ele aqui. E ele sofreu esses 15 dias. Eu sofri, ele sofreu, porque aí eu senti esse tique, que agora sim eu tô colocando meu filho pro mundo, porque as outras pessoas vão ter que também entender a situação dele e me ajudar a fazer com que ele cresça nessa situação que ele tá. A opção do colégio particular foi uma opção que a gente sentou e falou assim, quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente pensa assim, eu vou precisar fazer o melhor para que ele tenha um desenvolvimento melhor. Mas público ou particular, eu falo pra você, precisa melhorar muito. Porque assim, a gente precisa de mais profissionais que tenham a parte prática, a parte teórica, mas também a parte humana. Então, uma professora, ela pode estar numa escola pública e ela pegar aquele aluno e levar pra ela. E falar assim, eu vou provar pra ele que ele pode. Isso pode acontecer numa escola particular como numa escola pública. Graças a Deus nós colocamos numa escola particular. Mas se eu não tivesse condições, eu colocaria numa pública e cobraria tanto quanto eu cobro numa particular. Porque é direito deles. E a gente como pai não pode tirar esse direito deles. Então se ele for para uma creche, a gente tem que cobrar. Se ele for para uma escola da prefeitura, a gente tem que cobrar. Porque é direito do autista, ele tem que ter essa, como eu partilhava aqui com o Wagner antes da entrevista começar. Se fala muito em inclusão, né? E a gente passou por isso, de incluir o Luiz numa sala normal. E eu vou falar pra você, a inclusão muitas vezes é exclusão. Porque você coloca uma criança lá porque você tem que preencher um número, você precisa colocar, inserir aquela criança. E quando você insere e fala para um pai e para uma mãe, ele não vai aprender, ele é autista. Isso não pode. Então eu quero incluir o meu filho, eu quero que a escola faça essa inclusão, mas eu vou cobrar para que realmente ele seja incluso. Que é isso que a gente faz na escola do Luiz. Ele não seja só um número, né? Só uma estatística. Não pode. Você falando da inclusão, e eu percebo também que o profissional não está tão capacitado, né? Eu lido também com a educação em alguns setores e eu vejo que falta um pouco de qualificação. Às vezes você querer incluir teu filho por algum outro aspecto e ele não ter um profissional que saiba acolher, que saiba lidar com a deficiência dele, é complicado. Então acredito, como você falou, tanto pública quanto particular, deve existir essa qualificação do profissional. Eu tive algum tempo como lá na PM de uma escola pública e eu percebia nesse tempo todo que tinham crianças com algum tipo de deficiência, ou física ou de outro aspecto. E eu percebia, Fê, a deficiência ao contrário dos profissionais, eles não estavam preparados, não saber como lidar com a situação. E aí sim acontecia essa exclusão que você falou, porque o profissional, se ele não estiver preparado,
ele não sabe como fazer com que a matéria chegue nessa criança. Sim. Né? E ele não pode ficar dentro de uma sala, principalmente escola pública, com quase 40 alunos e tirar o tempo dele exclusivamente para aquela criança, mas ele tem que achar um método que aquela criança também absorva o que os demais estão absorvendo, né? Eu acho que é importantíssimo que se qualifique o profissional, tanto do particular quanto do público, né? Quando eu trabalhava na escola, Fernanda, meu primeiro contato com um autista, eu era inspetor de alunos e estava tendo um intervalo. E o autista ele pegou, né, o lanche dele e sentou no lugar que ele sempre sentou e foi comer o seu lanche. E eu, né, na minha ignorância de profissional, porque não estava pronto para receber aquilo tudo, cheguei pro aluno e falei: por que você não vai comer com as outras crianças? Ele olhou bravo para mim, não me respondeu. Aí eu chamei a coordenação, daí depois a coordenação foi me explicar que ele era autista. Em nenhum momento a coordenação me preparou para aquele momento. Ou seja, é um déficit desde lá de cima. A Fernanda aqui nos bastidores estava contando uma história assim que ela encheu os olhos dela de lágrimas e eu senti isso, né? Porque foi dolorido para ela. Um profissional recebê-la daquela forma. Eu queria que você contasse essa experiência com esse profissional. Aí a gente vai começar a exemplificar melhor o quanto o profissional não está preparado para receber uma pessoa com um transtorno, com uma deficiência, hoje, seja no mercado de trabalho, seja num colégio, seja num hospital, seja na sociedade. Eu acho que a sociedade não está pronta para uma inclusão mesmo. Né? Até a pergunta do Wagner foi como eu me sentia, né, quando gerava um preconceito ou acontecia alguma situação. É o que eu disse pra ele: quando vem de pessoas leigas como nós, isso não me dói, porque a gente com o tempo vai, né, amadurecendo. Nós também temos que aprender, né? Sim, então a gente vai amadurecendo e a gente espera mesmo, já tá meio que se preparando para que isso aconteça. Quando vem de um profissional, e na nossa situação foi um médico, um oftalmo que eu fui levar, e o Luiz entrou no consultório em um hospital particular, não tem nem a desculpa de ser, não que o público deveria ser diferente, porque também eu não aceitaria se fosse. Então quando o Luiz entrou, o Luiz quer conhecer o ambiente, o autista ele entra, ou ele se fecha ou ele quer conhecer tudo. O do Luiz, ele quer fazer a visão 360, então é difícil para ele ficar paradinho. Então o médico perguntou qual o problema dele. Então assim, curto e grosso, qual o problema? Como se dissesse, má educação? Falei pra ele: o dele eu não sei, o dele eu sei que é autismo, e o do senhor, qual o seu problema? E assim, quando vem de um profissional que estaria ali para me ajudar e teria que estar preparado para atender, isso me dói muito mais. Porque você explicar para um leigo: olha, vem aqui, ele é assim porque ele é autista, ele é assim por causa disso, você até releva. Acho que isso não me dói tanto. E no Luiz, acho que ele nem sente, tem hora, sabia? A inocência deles é tanta, louvado seja Deus por isso, que eles nem percebem. A gente como pai, que é mãe, a gente observa a situação e se dói. Então, você falando que o Luiz nem percebe. Esses dias eu vendo uma reportagem de um pastor, e esse pastor, ele queria explicar alguma coisa antes dele começar o culto, não sei se você viu também, achei o máximo. Porque é como acontece, nós temos que inserir o nosso filho na comunidade, seja ele autista ou seja ele com outra deficiência, temos que inseri-lo. A sociedade, ela tem que receber o nosso filho, né? E o que eu percebi com isso, que você também viu, né? O pastor, então, ele dizia, ele tinha uma pregação para fazer, só que o filho já começou, acho que um pouquinho maior que o Gu, né? E já começou a andar por tudo. E as pessoas começaram a se sentir incomodadas, né? Poxa, mas por que? E o garoto subia numa poltrona, descia de outra, ia lá na bateria, porque ele gosta de música, né? Aí o pai se viu no dever de esclarecer o que estava acontecendo, porque é aquilo que a Fê falou, né? De repente a pessoa, o leigo que está ali, não está entendendo por que o garoto está fazendo aquilo. E foi tão, assim, maravilhoso o que o pastor falou, porque ele dizia assim: gente, eu estou vendo que vocês estão incomodados com meu filho. Não se preocupe, ele não está incomodado com vocês, né? Para ele isso daí é indiferente, se vocês olharem com cara feia ou não. Ele é tão... na verdade, o especial aqui não é ele, somos nós, né? Nós é que temos que ter uma visão, saber lidar com todo, né? Todo o querer conhecer dele, né?
E o garoto continuava, enquanto ele explicava, eu falava, meu filho é autista, né? O meu filho, ele tem um transtorno de espectro autista e ele tem um autismo leve. Ele não para, de fato ele não para, ele quer conhecer tudo, ele quer ver tudo. Se você está vendo eu aqui falando, ele já está vendo além, né? E eu achei isso de uma sensibilidade tão grande, né? E é assim, eu vejo assim, enquanto nós que nos dizemos normais, achamos que estamos estando assim, com tudo na nossa frente, estamos vendo o que é certo, vendo, né, aquilo que o nosso olho quer ver, essa criança tão linda já viu muito mais além, né? E nós somos tão idiotas que nós não conseguimos aprender com eles, né? Eu achei assim tão máximo que o pastor acabou explicando, né? Porque teve essa necessidade. Sim. Né? Então, tem poxa, situações que a gente se sente na obrigação de pelo menos começar o assunto, para que a pessoa entenda, porque o primeiro passo é achar que nosso filho é mal educado. Porque isso eu já passei muito. Então o Luiz, quando alguém beija, ele limpa porque ele é mal educado. Quando ele fala, quando a pessoa fala, ele não olha porque ele é mal educado. Mas tudo isso a gente vem trabalhando com ele. Então assim, eu não vou deixar de levar meu filho no shopping, eu não vou deixar de levar meu filho numa igreja, eu não vou deixar de privar meu filho por causa dos outros. E é importante você falar isso, porque nós temos na nossa comunidade pessoas que às vezes não vêm à igreja, porque falam, meu filho é autista, ele começa a gritar. Teve um dia que eu estava participando da missa, sentada quase lá no fundo, e a criança, ela gritava muito, ela gritava. E o pai, sabe, ele ficou tão desesperado que ele apertava a criança. E aquilo estava me incomodando porque eu já sabia, né, que a criança era autista, eu já tinha conversado com eles, né? E o pai apertava a criança para a criança parar de gritar. Eu peguei e falei assim, escuta, solta teu filho, deixa ele solto. Mas ele vai gritar. Eu falei, ele não vai nos incomodar. O que está me incomodando é você apertar ele. Ele falou, não, mas quem sabe assim, ele sentindo, né, o meu abraço, ele fica mais calmo. E aí, depois de muito tempo, eu vi que essa pessoa não voltava à missa. Eu fui atrás, falei, escuta, você precisa voltar. Mas meu filho me fez passar vergonha. Eu falei, não, de forma alguma. Se você prender teu filho numa bolha, nunca a sociedade vai poder partilhar desses momentos com ele, né? E assim, e precisa. É necessário. Porque assim, um dos tratamentos com a psicóloga, assim que o Luiz começou a tratar, ela falava pra mim, leve em mercado, leve em shopping, leve em rodoviária e leve em parquinho. Vai doer mais em você do que nele. As pessoas vão olhar torto. Você sorri pra elas, ela falava pra mim. É isso que eu queria então te perguntar, filho. Como é que é pra você, mãe, quando você se dá conta ou escuta alguém falar assim, eu acho que essa criança não é normal? Porque a gente sabe que existe isso, né? A maldade humana, ela tá aí, tá colocada. Como é que é então pra você, mãe, e eu até acredito pro show, né, pro seu esposo, como é que é escutar às vezes isso assim, mesmo de cano de ouvido, né? Nossa, acho que essa criança não é normal. Ou a mãe às vezes fala pro filho, cuidado, viu, que aquela criança ali, filho, não é normal. As pessoas não têm noção da maldade, né? Até por muita falta de informação, né? Como você deu o exemplo agora. Então como é que é pra vocês, pais? Então, eu não vou falar pra você que não dói porque dói. A gente, quantas vezes a gente já respirou e continuou pra não gerar briga, pra não gerar confusão. Mas depois eu sento com a pessoa e converso. Eu procuro sentar e conversar. Porque assim, eu vejo que quando a criança tá sozinha, se o Luiz for no meio de 10 amiguinhos e eles não tiverem com ninguém, o maior vai gerar, pra ele já vai ser motivo de não vamos brincar, ele não sabe, porque ele demora mesmo a aprender. Como eu tava contando pro Wagner, o Luiz aprendeu a brincar de esconde-esconde com 5 anos. A gente ensina ele em casa, então a gente tinha que brincar muito e ele sempre se esconde no mesmo lugar. Então quando ele vai brincar com lugar de surpresa. Isso, eu tenho que contar e depois eu não sei que ele fica atrás do sofá. Então a gente já sabe como é brincar de esconde-esconde. Quando ele tá numa turminha, ninguém quer brincar com ele, porque primeiro todo mundo vai achar, ele sempre perde na brincadeira. Mas eu percebo que aí o que ele faz? Ele brinca com crianças menores, porque as crianças menores ainda não têm essa malícia. Sim, os grandes sim. Aí ele já quer mudar a brincadeira. Então eu percebo que ele também já tá aprendendo a se defender. Sim. Então isso vai acalmando um pouco o nosso coração. E vai acalmando, com o tempo acalma. A primeira vez que você escuta dói, machuca, você chega em casa e você fala, Senhor, dá-me paciência, porque às vezes é paciência. Depois você, Senhor, me ensina a amar essa pessoa, porque eu preciso amar muito pra chegar lá e explicar pra ela o que tá acontecendo. Porque a princípio o que você quer é falar pra ela assim, o anormal aqui é você, que não entende o que está acontecendo, ou pelo menos não teve a capacidade de vir perguntar.
né, o que está acontecendo, né, com a criança, né? Existe sempre aquele pré-julgamento, mas também no público, porque às vezes é a ignorância da pessoa. Mas com o tempo a gente vai. E eu queria partilhar com vocês, esses dias a gente estava no carro e a gente aprende muito com o Luiz. Quando eu falo que a gente aprende muito. Ele veio a semana inteira falando assim pra mim: mãe, tá fulano na escola exibido, que ele não fala exibido, ele fala se exibido. Porque ele tem umas cartinhas e ele é muito se exibido. E ele me chama de chato e ele não quer brincar comigo. E isso foi a semana toda. Chegou na outra semana, mesmo assunto. Aí um dia eu tava, aquele dia, sabe, virei pra trás e falei assim: Luiz, chega, não fala mais com ele. Ele é chato, ele é exibido, parou, não fala mais. Você vai falar assim pra ele: fulano, eu não quero mais ser seu amigo. Ele parou com o celular, pensou um pouquinho e falou assim: ô mamãe, não pode, eu tenho que ser amigo de todo mundo. Não pode parar de falar com as pessoas. Aí o meu marido tava dirigindo e ele falou assim: podia dormir sem essa, né? Nós ensinamos a ele que não pode. Porque a gente sempre falou pra ele: Luiz, quando não quiser falar com você, depois você vai e você fala de novo. A gente tem que ser amigo de todo mundo. Então quando a gente chegar num lugar, eu vai lá, pergunta qual é o nome do amigo. Então vai lá, eles estão brincando, pergunta qual é o nome. Fala assim: oi amigo, qual é o seu nome? Oi amiga, eu sou o Luiz. Então ele absorveu isso pra ele e acabou. Olha que interessante, né? Mãe, ele é chato, mas eu tenho que aprender a amá-lo. Tem que aprender a amá-lo. Olha a lição, né? Sim. As pessoas são diferentes, mas nós temos que aprender, sim, a amá-las, né? Cada um na sua realidade, no seu jeito. Até porque são crianças tão evoluídas, né? Tão hoje, importantes para a humanidade. Você vê que ele, mesmo sem você querer, ele acabou te dando uma lição, sim, né? E às vezes é ele que nos ensina. Muitas vezes quando tá difícil, é ele. Quando a gente tá cansado, é ele. É pra ele. Porque assim, a gente que é mãe, a gente já entende uma coisa. Primeiro, quando a gente planejou o Luiz, a gente entendeu, Deus mandou o Luiz. Então, poxa, Deus nos confiou aquilo que ele tem de melhor. Porque dá alguém que ele ama tanto pra gente. Quando veio o diagnóstico de autista, eu falei: nossa, a gente é muito amado mesmo, né? Porque o Luiz veio autista. Então Deus falou assim: eu vou mandar pra esses dois que eles vão ter que quebrar a cabeça, juntar e vão ter que cuidar. Então hoje a gente tem essa responsabilidade de preparar o Luiz não pro mundo, porque eu não crio meu filho pro mundo, eu crio meu filho pra Deus. Lá em casa a gente cria o Luiz Gustavo pra Deus. Uma hora que ele está em Deus, ele vive em qualquer mundo. Sim, seja o mundo do preconceito, seja o mundo que não está preparado para ele, porque ele vai estar preparado para estar inserido nesse mundo. Então todos os dias nós agradecemos a Deus pela vida do Luiz. E eu acho que o que falta um pouquinho é isso, é entender, primeiro, se você tem um filho autista, se você tem um filho com alguma, qualquer que seja o transtorno, qualquer que seja a deficiência, entenda uma coisa: Deus ama você tanto que te deu ele. Então ele ama você e ele ama ele. Primeiro, ponto. Outra, se ele te deu, encare isso como uma responsabilidade. Você vai partilhar daquilo que Deus tem de melhor, seja qual for a especialidade, seja qual for a deficiência dessa criança. E prepare essa criança para o mundo, porque quantas vezes mães me ligam, ou o pessoal passa o meu contato. Esses dias eu atendi uma mãe lá do meu serviço e ela falava assim para mim: como você consegue? Eu falei: se é difícil para mim, se coloca no lugar dele. Assim, se coloca no lugar de uma criança que chega nesse mundo que a gente vive, com essa necessidade, e se a gente fechar ele e falar pra ele: o nosso mundinho vai ser aqui, dentro dos nossos 4 cômodos, o nosso mundinho vai ser nessa casa. Como que eu vou preparar essa criança pra vida? E tem um psicólogo do Luiz que ele fazia ecoterapia, ele falava assim pra mim: o Luiz montava no cavalo e ia. Teve um dia que eu olhei, o Luiz tava se entortando, e eu tava pra fora e eu vi o Luiz dando as voltinhas. E eu senti que o Luiz ia cair. Então o meu instinto foi o quê? Pulei e já fui segurar. Ele voltou pra mim e falou assim: até quando você vai segurar o Luiz? Até quando o Luiz vai te ter por perto? Então prepare o Luiz pra viver com você ou sem você. Então eu falei: nossa, agora eu vou difícil, né? Eu gosto mais de viver com o Luiz. Ele falou assim pra mim: você não vai estar aqui pra sempre, você tem que ensinar o Luiz a viver em qualquer mundo, com qualquer pessoa. Não ensine o Luiz a ser dependente de você. Então hoje a gente tem que fazer isso. A gente não dá, né, Fê? Não dá. É lindo isso que ele falou pra você, porque é de fato, né?
Achei lindo quando você falou agora assim, eu não crio meu filho para o mundo. Eu sei que ele vai viver no mundo, mas eu crio ele para Deus. Porque com Deus ele saberá viver nesse mundo. E acho interessante quando esse psicólogo falou para você, né? Até quando você vai estar segurando, porque nós temos esse instinto, né, de querer tudo aquilo que a gente ama, tudo aquilo que é bom para nós, a gente quer ir próximo. Mas a gente tem que entender que cada um tem seu tempo. Pode ser que o meu tempo vai logo vença, mas aquelas pessoas que eu amo, elas vão continuar. Mas será que eu preparei para que elas vivessem sem mim, né? Sem a minha pessoa? Então acho que está coberto de razão. E é bonito escutar você falando isso, porque a gente vê em você assim, eu amo demais meu filho, mas eu não posso ser egoísta em achar que ele vai ser 24 horas e eternamente meu, preso a mim. Sim, né? Porque eu não sei até quando eu e o meu marido a gente vai estar perto dele. Então a gente é dolorido, muito. Não é fácil, nem um pingo. Você pegar o seu filho e jogar e falar assim, agora você tem que aprender, né? Esse ano nós colocamos o Luiz pra ficar o dia inteiro na escola. E tem gente que fala pra mim, você não tem dó? Eu falei, tá, mas se eu não deixar ele o dia inteiro na escola, que lá ele faz todas as atividades que ele precisa fazer, ele tem atenção, ele tem apoio, eu vou trancar ele dentro de casa, vou deixar ele o dia inteiro na televisão e no celular. Então, o que é cômodo pra mim não vai ser melhor pro Luiz. Então, muitas vezes é a gente sair do nosso comodismo. Dói. Se eu falar pra você que é fácil, não é. Mas é necessário. É muito forte essa questão. A gente tá tentando como continuar. É bem difícil, mas vamos lá. Fê, você é cristã, católica, praticante. Eu acho que isso faz um diferencial enorme. A família, você está inserido na comunidade. Fala um pouquinho sobre isso para você. Eu acho assim que hoje o mundo ele não tem mais essa base que é família, que você fala muito, né, de vocês três como família, mas como é a sua família, a família do seu esposo, como recebeu tudo isso e como contribui para que essa educação do Luiz seja assim tão maravilhosa, porque ele é apaixonante. Sério, um dia que vocês puderem conhecer o Luiz... Mas daqui a pouco a gente vai trazer o Luiz. Ele é apaixonante. Ele é um terrível apaixonante, tudo bem. Eu sou suspeito em falar porque os meus sobrinhos é tudo pra mim, assim, e eu gosto de estar com eles, mas o Luiz, ele assim, é apaixonante porque ele cativa você, né, essas coisas todas. Mas assim, é importante, a base familiar, religiosa é importante. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, Fernando. Como a sua família, a família do seu esposo, viu toda essa situação e como eles contribuíram para que você hoje possa estar aqui tão brilhantemente dando esse testemunho, mostrando para a comunidade o quanto isso é importante. Quando a gente engravidou, eu costumo falar que a minha família, em especial porque a família do meu marido é do Mato Grosso do Sul, alguns são do Mato Grosso do Sul, alguns são daqui. Mas a minha família, a minha mãe, ela absorveu aqui. Os meus irmãos, eles engravidaram junto. Então a minha família engravidou junto. A gente sonhou junto, a gente fez tudo junto. Quando veio alguns tios, quando eu comecei a desconfiar do que o Luiz tinha, todo mundo falava, mas você é doido, esse menino não tem nada. Daqui a pouco ele fala. Quando nós descobrimos sim, que era o autismo, todo mundo falava comigo, não tem, vamos rezar. Eu falei, mas não vou deixar de rezar, gente. Vou continuar rezando, mas agora eu já sei o caminho, né? Então assim, a minha família, graças a Deus por isso, ela acolhe muito bem o Luiz. Então quando a educação do Luiz, ela é dividida entre eu, meu marido e a minha mãe, que tá lá sempre junto. Então, pra terapia, quando eu não posso, a minha mãe... Parceirona, né? Isso, é aquela que leva, é aquela que busca na escola, mas é aquela que também às vezes puxa, olha, deixa ele comer sozinho, olha, agora eu vou ensinar ele no banheiro sozinho. Então ela é uma avó que ela tem me ajudado muito. Às vezes ela também nos puxa. Calma, não protege demais, solta um pouco. Então a minha família, graças a Deus, ela caminha junto com o Luiz. Então o Luiz é apaixonado pelos tios, pela avó, então eu tenho até um pouco de ciúmes. Vó é segunda mãe, eu vou agora defender Sim. Zumira, minha amiga, e eu sei que vó é segunda mãe. Sabe o que eu acho fascinante? Porque sempre eu vejo nas redes sociais da Fernanda, às vezes, as fotos dele passeando com os tios, com a família, é hilário, assim. Os tios se tornam crianças junto com isso. Ô, Fê, eles fazem contar tudo. que você puxou Zumira. Sim. Sim, quando a gente vai programar uma viagem, Luiz, nós vamos viajar. A vovó vai também. Porque se a vovó não for, eu tô. Sim, nós vamos sair. A vovó vai também. Então ele sente também nela que pode contar como se fosse o jeito. Isso.
Então, graças a Deus, eu não tive problema na família em relação a isso. Estar dentro de uma comunidade também, no começo, é um pouco, vou falar pra você, até quem está dentro da igreja muitas vezes não está preparado, né? Então, assim, a gente vê pessoas que são frequentes na igreja, pessoas que são de comunidade, pessoas que são de pastorais, pessoas que são de movimento e que ainda têm uma cabeça um pouco fechada. Então, assim, mas seu filho é assim, mas seu filho é assado. É desse jeito que ele é, e é desse jeito que ele vai vir pra igreja. Então, assim, você não espere que eu vou domesticar o meu filho pra trazer pra igreja. Então eu não vou domesticar, ele vai ser inserido na igreja. Quando o Luiz começou a vir na igreja, eu até partilhava com o Wagner. Ele entrava no papo dele do Wagner, você quase outra entrevista. Ele entrava no colo do meu marido e fingia que estava dormindo e dormia de verdade pra ninguém mexer com ele. Com o tempo, ele foi entendendo que a igreja também era parte da casa dele. Então ele foi entendendo que ele não precisava ser diferente, que as pessoas que estavam ali iam tratar ele tão bem quanto a gente tratava. Então o Luiz, ele foi se sentindo à vontade na igreja ao ponto de pedir para ser coroinha. Não, e é fantástico. Daí ele chega, né? Eu fico ali no cantinho do telão, né? Wagner, o pessoal chega, ele já chega, cumprimenta, e aí, tudo bom, Diego, Wagner? Ele vai cumprimentando, cumprimenta todo mundo, saindo. E a gente fala, gente, olha, é fascinante, assim, porque é a casa dele, é a segunda casa. Sim, e ele foi pedir pra ser coroinha, porque assim, se fosse por mim, pelo meu marido, eu ia falar, espera mais um pouco. Mas eu lembro um dia que o padre Epifânio estava sentado lá, dentro da sacristia, e eu cheguei pra colocar minha túnica. Aí ele virou pro padre e falou assim, padre, sabe? Porque ele falava padre, eu queria uma roupinha assim, ó, eu mostrava pro padre, e o padre falava assim, o que, filho? Uma roupinha assim, ó, eu queria uma roupinha, e o padre, o que ele quer, filho? Eu falei, padre, eu acho que ele quer ser coroinha, porque ele tá vendo as crianças. O padre Epifânio, naquela que foi Deus ali, o padre Epifânio virou pra Iris e falou assim, pega uma túnica pra ele. Então, só tinha uma túnica grande, o padre Epifânio virou e falou assim, traz a agulhinha que eu vou consertar agora. Oh, meu Deus. Então foi consertando e colocou uma túnica nele. E o padre Epifânio virou pra ele e falou assim, ó, se você se comportar e você gostar, você ficar bem quietinho, você pode levar a roupinha pra casa e toda vez que a sua mãe vir, você pode vir junto. Eu falei, imagina, ele não vai ficar 5 minutos. Ficou a missa parecendo um santo. Quando terminou, ele falou assim, é meu? Assim, fiquei bonzinho, fiquei quietinho, é meu. E daí pra frente ele quer vir. Nunca, lá em casa a gente senta e conversa, ele nunca vai ser obrigado a servir. Enquanto eu puder mandar ele obrigado a vir na igreja. Né? Enquanto eu entender que isso é o melhor pra ele. Até se um dia ele chegar pra mim, mãe, eu não quero mais, e tiver a idade de falar que quer ir por outro caminho, aí é uma escolha dele. Mas até então, vir à missa com a gente, frequentar a igreja, ele vai vir sempre. Se ele quiser servir ou não, aí já é uma outra opção. Nossa, por obrigação. Ele é o mascote dos festeiros, né? Então você dizia que mesmo dentro da igreja, né, isso é no contexto geral, mas dentro da igreja também, existe muita ignorância quanto a isso, né? É até esse o motivo desse nosso bate-papo, né? Que vai ser também uma série, como foi aquela série Adoção, que todos viram e amaram. Sim. Eu acho que nós, enquanto formadores de opinião, e tivemos a oportunidade, nós vamos abordar aqui assuntos que sejam relevantes, sim, né? Porque eu acho que todos devemos ter conhecimento. Quando teve a pauta, qual seria a nossa próxima entrevista, qual seria o nosso próximo bate-papo, óbvio, tinha que ser o autismo. Não só porque o Gu está inserido na comunidade, mas para que outras crianças possam ser inseridas. Para que você passe para aqueles que estão lá em casa, que às vezes querem vir para a igreja, não para a nossa, mas qualquer outra igreja, porque a gente sabe que Deus nessa hora é um alicerce fundamental. Sim. Como você e o show tem a religião, consegue passar isso para o Gu, né? Consegue fazer com que ele fique tranquilo e perceba a importância de Deus na vida dele, as outras mães que estão em casa também, né? Então eu achei assim, poxa, esse bate-papo tinha realmente que acontecer para que as pessoas que estão lá, que têm vontade de participar de uma comunidade, que têm vontade de ir na tua igreja, mas ou vergonha por achar que alguém não vai aceitar teu filho. Então eu acho que é interessante isso. Você passar, olha, o meu filho, ele só é autista. Só isso, gente. Nada mais. Os anormais somos nós, mas é importante que nós também tenhamos sensibilidade para perceber e até mesmo sensibilidade para tratar a criança, né? Porque o Gu, ele se sente muito acolhido porque ele é amável. Lembro um dia que eu fui na comunidade
Boa Esperança, eu acho que foi esse ano, e eu tinha ido 2 vezes na despedida do Mário, e ele me viu, e ele veio correndo, ele falou: quanto tempo não te vejo? Eu olhei, mas você me viu semana passada. Ele: não, mas aqui não. Olha como ele foi esperto. Eu falei: você tem razão, Gu. E ele me deu um abraço tão gostoso. Então isso é se sentir acolhido e é se sentir protegido pelos demais. Sim. Então acredito que se toda a sociedade começar a ter essa sensibilidade, né, no trato com as crianças, com as pessoas, o mundo começa a ter essa transformação, e aí sim, de fato, aquela inclusão acontece, né? Aí sim, de fato, começa a ter a inclusão. Porque inclusão, eu acredito que você tem que ter, a primeira coisa, sensibilidade. Sim. Depois as coisas acontecem, né, Fê? Sim, e os pais, eu vejo isso pelo que passamos. O primeiro a querer, o primeiro tem que ser os pais. Eu tenho que querer que meu filho seja incluso na sociedade. Eu tenho que aceitar meu filho como ele veio. Aceitar não significa que eu vou me acomodar na situação. Não, mas eu entendo que meu filho é autista. Eu entendo que ele precisa de algo. Esse algo pode demorar dias, meses, anos, décadas, não importa o tempo. Mas eu preciso entender isso. Então, assim, eu não posso ser preconceituosa. Eu não posso pegar meu filho e colocar debaixo do braço e fazer que ele viva no meu mundinho. Não, preciso levar meu filho. Então, os pais têm que quebrar esse tabu. Não é porque tem um filho autista, com qualquer outra deficiência, que agora meu filho é de vidro e ninguém vai poder tocar. Ele não conhece nada, o mundo não existe pra ele. Não, pelo contrário, porque eu acho que isso é privar ele muito mais do que a condição de autista dele. É interessante que você falou, né, que tudo é um processo. Sim. E a partir do momento que ele é inserido na comunidade, já pequeno, nós também acompanhamos a evolução dele. Você falava aí que o show ficava com ele sentadinho, ele fingia que dormia. Muitas vezes eu sentava do lado do show e falei: tá dormindo mesmo? Então eu conheço a Fernanda há muitos anos, muito antes dela engravidar. E quando ela... Você falava muito antes dela nascer. Não, também não, né? Já tá querendo envelhecer. Mas conheço a Fernanda há muitos anos e eu sabia da vontade dela ser mãe. E eu posso dizer com toda firmeza que a Fernanda e o Show são pais excelentes. Sendo o Gu autista ou não, olha, vocês têm todos os méritos na educação do Gu. E sem contar também toda a estrutura familiar, né? A Zumira, teus irmãos, a família do Show, né? A gente partindo aí pro fim, né? Porque é tão gostoso bate-papo que a gente começa a conversar e vai embora, né? Coitado do Thiago quando foi editado isso daqui. Fê, Chile e Wagner, partindo aí pros finalmente. Primeiro eu quero, antes de eu te fazer uma última pergunta, primeiro eu quero agradecer a você, Chile, né? Parceira de sempre, tamo junto. Temos mais 2 programas ainda dessa série, né, sobre autismo. Nós vamos bater um papo com um psicólogo. Aliás, a Fernanda que nos indicou, então ela vai trazer a psicóloga do Luiz, né, para a gente possa conversar. E depois também vamos falar com um pedagogo que a Patrícia indicou para nós. A Patrícia trabalha, né, para dar aula para crianças com autismo. Então é interessante também ver essa outra realidade educacional e escolar. Quero agradecer você, brigadão pela parceria, né? Agradecer o Wagner, né? A gente brinca que isso aqui é o nosso Roda Viva. Tem que sempre ter mais um entrevistador aqui, né? Obrigado por você estar aqui com a gente. E aí, Fê, para poder encerrar com você, o que você falaria hoje, olhando para aquela câmera, para o seu esposo? Eu acho que o meu esposo foi aquele parceiro. Eu lembro de uma vez que uma psicomotricista que nós levamos o Luiz, era uma senhora já, né? De idade. Uma especialidade muito difícil de achar, nós demoramos, que o Luiz precisava passar, e nós sentamos para a primeira entrevista sempre com os pais, né? Aí ela perguntou, desde quando a gente tinha se conhecido, casado, tudo. Aí ela perguntou para ele: e para você como pai, não é frustrante ter um filho autista? E eu lembro que ele falou assim: nem um pouco, é meu filho. Então, nunca a gente, eu posso dizer que foi feito sozinho. As terapias do Luiz são quem leva é meu marido. Dificilmente pelo meu trabalho eu conseguiria levar. Então ele abriu mão praticamente da profissão dele para fazer o tratamento junto com o Luiz. Então eu sou o pai da situação e ele é a mãe. Ele leva pra terapia e quando a psicóloga precisa chamar os dois, ela fala assim: chama o pai, aí o pai sou eu. Mas é a mãe, né? Isso. Então eu vou de vez em nunca. Então eu agradeço a Deus pela família que ele me deu. Ele me confiou, meu marido, e como eu disse, meu marido me leva ao céu e eu levo ele ao céu. Quando eu chegar lá, Deus vai perguntar pra mim: e o Aparecido? Quando ele chegar lá, Deus vai perguntar pra ele: e a Fernanda?
Então não somos um casal perfeito, nossa vida não é feita só de mar de rosa, mas eu vou falar pra você de todo o meu coração, o Luiz só veio para estruturar ainda mais a nossa família. Hoje nós somos três, mas é como se nós fôssemos um. Então Deus me confiou, Ele me confiou a Ele e nos confiou o Luiz. Fechou. Ali, né? E assim, nós temos como base, sim, a nossa religião, nós temos como base, sim, a nossa vida cristã. Eu acho que se a gente não tivesse Maria como mãe, se a gente não tivesse aí a nossa vida realmente fermentada na fé, nós não estaríamos hoje onde a gente está. Porque a primeira coisa que a gente ia fazer é perguntar para Deus, por que nós? Não. A nossa foi, obrigado, Senhor, porque foi nosso. Porque eu não imagino o Luiz em outra casa que não fosse a nossa. Fê, eu só queria te agradecer. Obrigado por tão gentilmente vir aqui, abrir o seu coração, né? 3 pessoas aqui tupindo de pergunta, querendo saber de A a Z, né? Muito obrigado, Deus me abençoe. Eu vou pedir que você peça pro Luiz vir aqui. Luiz. Vem pra cá, Luiz, vem aqui. Vem falar um oi pro pessoal. Vem. Tá. E antes da gente encerrar, você vai ouvir aí agora o depoimento de uma pessoa que tem verdadeira paixão por essa família. O Mário tem um recado pra Fernanda, pro Luiz e pro Show. Fala, tchauzinho. Fernanda, Show, Luiz, é uma alegria muito grande para mim ter esta oportunidade de participar desse momento no qual vocês vêm partilhar com todos, né, esta grande experiência, esta grande graça que é ter, né, um filho, que é ter uma pessoa, uma criança, assim como Luiz Gustavo na vida de todos nós, na vida de todos que conhecem. Eu me lembro com muita alegria, pois pude viver, né, este tempo com vocês aí em Mariporã. Sempre a Fernanda chegava na igreja, né, para a missa do sábado à noite, e às vezes ela falava, Mário, tô vindo com o Luiz da terapia, tô vindo. E eu ficava meio assim de perguntar que terapia era essa, até que um dia eu falei, viu, mas quando você fala que vem com ele da terapia, por que ele faz terapia? E aí você me contou nesse dia, né, eu não sabia, o Luiz ele é autista. E a partir disso a gente foi partilhando, a gente foi vendo todo o desenvolvimento, toda a alegria quando ele está no nosso meio, quando ele está presente. Nunca vou esquecer daquele que chegava e falava, e aí, Mário Brother? Aqui, ó, o Mário Brother pra gente lembrar um pouquinho. E é isso, a gente só tem a agradecer, né, todos aqueles que puderem assistir essa entrevista, esse vídeo, pelo testemunho de vocês, né, por esta família linda, esta família que eu amo muito e que se torna exemplo para muitos que vivem e que podem também passar por esta situação. Não é uma situação assustadora nem uma situação impossível, é uma situação da manifestação da graça de Deus na vida de uma família. Desejo e quero sempre muito bem todos vocês, de todas as lembranças que estão na minha mente. Eu tenho aqui também uma lembrança viva, que é uma foto que eu tirei com o Luiz no dia que nós fomos na Fazenda da Esperança, e essa foto eu fiz questão de colocar no meu mural. Mando um abraço e um beijo a esta família, a vocês, um abraço com muita saudade. Deus abençoe e mais uma vez, muito obrigado pelo testemunho de vocês. Bom, Luiz tá aqui. Luiz, vamos dar tchau ao pessoal então encerrar? Ó, a gente tá encerrando esse primeiro programa da série de 3 sobre autismo. Galera, obrigado a todos vocês. Luiz, vamos dar tchau ao pessoal? Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Dá um like. Dá um like. É isso aí, Luiz.